As muralhas de Nínive ruíram. O fogo consumia os templos, os palácios se desfaziam em cinzas e os gritos de desespero ecoavam pelas ruas outrora cheias de orgulho. O rio transbordava, invadindo a cidade, arrastando corpos e destroços de um império que se julgava eterno. O rei, outrora poderoso, agora rastejava entre as sombras, abandonado pelos próprios servos. Tudo o que restava era destruição. No alto de uma colina, Naum observava. Ele havia avisado. Suas palavras ecoaram como um trovão antes da tempestade. Eis que estou contra ti, Nínive, teu fim chegou. Mas ninguém o ouviu. Agora, a cidade que desafiara Deus estava irreconhecível. Mas o que realmente aconteceu? O que fez de Nínive um símbolo da ira divina? Qual era o segredo enterrado sob suas fundações, que nem mesmo os governantes ousavam mencionar? Junte-se a nós enquanto desvendamos a profecia de Naum e a verdade oculta por trás da destruição da cidade mais poderosa do mundo antigo. Junte-se a nós enquanto exploramos como a profecia de Naum se tornou um símbolo da justiça divina, revelando o destino de Nínive e a soberania de Deus sobre as nações. Na vastidão da antiga Mesopotâmia, onde os ventos sopravam sobre as colinas e os rios Tigre e Eufrates serpenteavam como veias pulsantes da terra, nasceu Naum, um homem cujo nome significava consolação, mas cuja vida seria marcada pela dor e pelo peso de um segredo obscuro. Desde pequeno, sua presença parecia carregar um mistério silencioso, como se a própria terra soubesse que ele estava destinado a algo maior do que sua própria compreensão. Ele era filho de Eliabe, um homem justo, temido pelo seu conhecimento das Escrituras, e de Miriam, uma mulher de alma bondosa, mas cujo olhar carregava uma tristeza oculta. Seu povo, os israelitas, vivia sob a opressão de reinos pagãos, mas também temia a fúria do próprio Deus, que tantas vezes enviara profetas para alertá-los contra seus pecados. A história do povo era repleta de ciclos de obediência e rebelião, bênçãos e castigos. E Naum cresceu entre relatos de tempos gloriosos e épocas de sofrimento. Desde cedo, as palavras de seu pai soavam como presságios. Eliabe falava com reverência e temor sobre aqueles escolhidos por Deus para carregar sua mensagem. Ele sabia que o chamado divino nunca era um fardo leve. Filho, a palavra do Senhor pesa sobre aqueles que a carregam. Se ele algum dia te chamar, obedeça, mesmo que doa. O jovem Naum não entendia completamente o significado dessas palavras, mas algo nelas sempre lhe causava arrepios. Ainda criança, ele começou a se destacar como escriba, transcrevendo textos sagrados para anciãos e líderes religiosos. Seus dedos conheciam bem o peso dos pergaminhos, e suas mãos tornaram-se ágeis ao moldar cada palavra com precisão. Mas apesar de sua habilidade e do respeito que conquistava, havia dentro dele uma inquietação que ele não conseguia explicar. Algo queimava em seu peito, um fogo silencioso que não podia ser apagado. Os anos se passaram, e o nome de Nínive começou a ressurgir em conversas murmuradas entre os anciãos. A cidade grandiosa, outrora salva pela misericórdia de Deus, havia retornado à sua perversidade. O ouro fluía em seus palácios, mas o sangue também. Os reis se entregavam à luxúria e ao poder. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios humanos em templos sombrios,
e os justos eram perseguidos. O povo que um dia havia se arrependido agora ria da bondade divina, zombando das advertências dos antigos profetas. Então vieram os sussurros. No início, Naum pensou que eram apenas ecos do vento ou fragmentos de sonhos sem sentido. Mas, noite após noite, eles se tornaram mais intensos. Palavras em línguas que ele não conhecia ressoavam em seus ouvidos enquanto dormia. Logo, as palavras se transformaram em imagens. Ele viu Nínive envolta em chamas, suas torres desmoronando, os gritos de seus habitantes ecoando no céu escuro. Viu rios de sangue serpenteando pelas ruas de pedra. Viu crianças chorando. Viu o desespero de uma cidade condenada. Na última visão, não foram apenas imagens. Uma voz profunda e inquestionável rompeu o silêncio de sua alma. Levanta-te, Naum! Clama contra essa cidade, pois o seu fim está selado. Ele despertou sobressaltado, suando frio. Seu coração martelava em seu peito. Suas mãos tremiam. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O quarto ao seu redor parecia ter se transformado, como se ainda carregasse os resquícios daquela presença avassaladora. Algo dentro dele havia mudado para sempre. O que significavam essas visões? Seria possível ignorá-las? Teria ele coragem de proclamar o que lhe fora revelado? Naum não dormiu naquela noite. Depois da visão, seu corpo permanecia inquieto, como se o próprio chão sob seus pés houvesse se tornado instável. Ele sabia que não poderia ignorar o chamado. O que vira não era fruto de sua imaginação. A voz que ouvira não era um simples delírio, era um decreto. Ao amanhecer ele se levantou, vestiu-se com sua túnica mais simples e partiu. Seus pés se moviam por impulso, pois seu coração ainda hesitava. Como poderia um simples escriba levantar-se contra uma cidade tão poderosa? Nínive era temida em toda a região. Seus reis se consideravam deuses. Seus exércitos varriam nações inteiras. Mas Naum se lembrava das palavras de seu pai. Se Deus chamasse, a única resposta aceitável era obedecer. Atravessando os portões da cidade, sentiu o impacto da grandiosidade de Nínive. Suas muralhas colossais erguiam-se como os ossos de um titã caído. Suas ruas largas fervilhavam com mercadores, soldados e cidadãos embriagados pelos prazeres do dia. O ar era pesado com o cheiro de incenso queimado nos templos, misturado ao odor de carne assada dos banquetes constantes. Ele avançou até a praça central, onde os pregadores e artistas de rua se reuniam para entreter a multidão. Com um profundo suspiro, tomou coragem e começou a falar. Nínive, cidade de perversidade e sangue. O Senhor Deus viu as vossas obras e vossa maldade subiu até os céus. Arrependei-vos, pois grande é a vossa culpa. O juízo de Deus virá como fogo sobre vós, e ninguém escapará. No início, ninguém lhe deu atenção. Os transeuntes passavam apressados, absorvidos em suas rotinas. Um grupo de jovens riu, zombando de sua voz firme e de suas vestes empoeiradas. Um homem embriagado arremessou um pedaço de pão velho aos pés de Naum. Outro lunático! Quantos profetas mais virão nos amaldiçoar? Riu um mercador gordo. Dizem que um dia um tal de Jonas nos pregou o arrependimento. E vejam só, continuamos aqui. Nínive nunca cairá. Acrescentou um velho sacerdote, cuspindo no chão. Mas Naum não se intimidou. Seu peito queimava com um zelo incontrolável.
Ele ergueu a voz, bradando contra os templos profanos, contra os juízes corruptos, contra os sacrifícios de inocentes nos altares dos ídolos. O tom de sua pregação logo chamou atenção. Algumas pessoas pararam para ouvir, seus semblantes tomados pela dúvida. A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, os sussurros sobre o novo profeta chegaram aos ouvidos dos nobres, dos sacerdotes e, por fim, do próprio rei de Nínive. O monarca, um homem de olhar severo e barba bem aparada, ouvia as informações de seu conselheiro enquanto se banqueteava em sua câmara dourada. Majestade, há um homem no mercado, um hebreu chamado Naum. Ele clama contra a cidade, diz que seu Deus trará destruição a Nínive. O rei arqueou uma sobrancelha, desinteressado. Quantos como ele já vieram? Quantos já amaldiçoaram nossas muralhas e juraram nosso fim? Este é diferente, meu senhor. Ele não pede ouro, não pede comida. Ele fala com a convicção de um homem que já viu o fim. E há algo mais. O rei ergueu os olhos agora atento. O quê? O conselheiro hesitou antes de continuar. Majestade, há muito tempo, quando ainda era criança, lembro-me de um sonho que meu avô, o sacerdote real, interpretou para a vossa família. Ele disse que um dia um homem de veste humilde surgiria e que sua voz ecoaria como um trovão antes da queda da cidade. O rei ficou em silêncio. Um desconforto cresceu dentro dele. Um fragmento de lembrança, esquecido por anos, agora ressurgia. Ordene que meus guardas vigiem esse profeta, disse ele finalmente. Quero saber tudo sobre ele. Se trouxer apenas confusão, eliminem-no. Mas se for algo mais, o rei não terminou a frase. Ele se recostou em seu trono, fitando o nada, enquanto as palavras de Naum começavam a ecoar em sua mente. Na praça, sob o olhar atento de guardas ocultos, Naum continuava a pregar. Mas ele ainda não sabia que em breve seria chamado à presença do homem mais poderoso de Nínive. A lua despontava no horizonte quando Naum foi arrastado para um beco estreito, suas sandálias raspando contra as pedras frias. O impacto contra a parede tirou-lhe o fôlego por um instante, mas ele manteve-se firme. À sua frente, uma figura encapuzada pairava na penumbra, os olhos atentos, a mão pousada sobre o punho de uma adaga. Você deveria fugir enquanto pode, profeta. A voz era grave, mas não hostil. Naum limpou o pó da túnica e ergueu os olhos, encarando o desconhecido, com serenidade. Fugir? Quem foge são aqueles que temem a verdade. O homem hesitou. Por um momento pareceu ponderar se deveria continuar ali ou desaparecer nas sombras. Você não entende. Nínive não é apenas uma cidade corrupta, não é apenas forte. Há algo vivo em suas fundações, algo que jamais deveria ser perturbado. Naum não desviou o olhar. Aquela afirmação despertava sua atenção. E você? Perguntou calmamente. Se sabe disso, por que está aqui? Por que se importa? O desconhecido respirou fundo e então retirou o capuz, revelando um rosto jovem, mas marcado pela inquietação. Meu nome é Malik, disse ele, observando o profeta com uma mistura de receio e curiosidade. Eu sirvo ao templo do rei como escriba. Conheço os registros da cidade, conheço suas leis e sei que em algum lugar há segredos enterrados que ninguém ousa mencionar. Naum cruzou os braços. Então, você já sabe do destino de Nínive. Malik desviou o olhar, como se tentasse evitar aquela verdade.
Ouvia histórias sobre reis antigos que fizeram pactos, sobre templos erguidos sobre os ossos de inocentes. Há cavernas sob o palácio, passagens que ninguém se atreve a explorar, registros que foram apagados das tábuas de argila, como se nunca tivessem existido. Naum deu um passo à frente, sua voz carregada de um tom profético. E nunca se perguntou o que exatamente jaz enterrado sob essa cidade. Malik sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Tudo o que aprendera desde criança lhe dizia que Nínive era indestrutível, um império erguido para durar por toda a eternidade. Mas algo dentro dele, um instinto que ele não conseguia ignorar, gritava que Naum falava a verdade. Se você sabe de algo, Malik, agora é a hora de falar. O escriba hesitou. Ele estava à beira de um abismo invisível. Até então, suas suspeitas eram apenas sombras, fragmentos de boatos antigos. Mas se resolvesse buscar a verdade, não poderia mais voltar atrás. O silêncio entre eles foi abruptamente interrompido por um grito distante. Malik virou-se imediatamente, o coração acelerado. O que foi isso? Naum permaneceu imóvel, observando-o com atenção. Outro grito ecoou, desta vez mais próximo, vindo das entranhas da cidade. Malik prendeu a respiração. Nunca havia escutado um som assim antes. Não era um brado de guerra, nem o choro de um prisioneiro. Era algo mais profundo, algo que carregava uma angústia antiga, como se há muito tempo algo estivesse esperando para ser libertado. Algo estava despertando sob Nínive. Antes de continuarmos, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com a profecia de Naum. Malik caminhava pelas ruas de Nínive, a mente em turbilhão. O aviso de Naum ainda ecoava em seus pensamentos, e aquele grito estranho da noite anterior não lhe saía da cabeça. Algo estava errado. Algo estava prestes a mudar. O escriba seguiu em direção à parte mais antiga da cidade, onde morava um ancião chamado Harith. Ele era um dos últimos homens justos de Nínive, um sobrevivente de tempos mais puros que vivia afastado da corrupção que tomara o povo. Diziam que em sua juventude ele servira no templo do rei, mas abandonara o posto ao descobrir verdades sombrias demais para serem ignoradas. Ao chegar à humilde morada de Harith, Malik bateu à porta de madeira gasta. "Entre, filho." A voz do ancião era fraca, mas firme. Malik obedeceu e se deparou com um homem curvado pelo tempo, de barbas longas e olhos que pareciam enxergar além da carne. O ambiente era simples, com pergaminhos espalhados por uma mesa tosca e uma lamparina tremeluzente lançando sombras dançantes pelas paredes. "Eu sabia que viria", disse Harith, sem olhar para ele. Malik hesitou. "O senhor sabia?" O ancião assentiu lentamente. "A escuridão se move, Malik. O aviso de Naum não foi o primeiro, e temo que não será o último. Mas há algo que você deve entender antes de dar o próximo passo." Malik sentiu um arrepio. "O que é?" Harith levantou-se com esforço e caminhou até um baú antigo. Com mãos trêmulas, abriu-o e retirou um pergaminho envolto em tecido vermelho. Os sacerdotes do templo escondem registros que o rei proibiu de serem lidos. São relatos antigos, mais velhos que Nínive, que falam sobre sua verdadeira fundação. Malik pegou o pergaminho, sentindo o peso do segredo que carregava. "O que eles dizem?" Harith o encarou,
os olhos cheios de uma melancolia profunda. Que Nínive não foi erguida apenas por homens, mas por algo muito mais antigo, algo que exigiu um preço terrível para conceder ao rei o império que desejava. Malik sentiu seu coração disparar. Que preço? Harith respirou fundo antes de responder. Sangue inocente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Malik sentiu suas pernas fraquejarem. Isso significa que... Sim, disse Harith. As fundações da cidade foram seladas com sacrifícios. O que está enterrado sob nós ainda está vivo, Malik, e está esperando. O escriba levou uma das mãos ao rosto. Ele sentia que seu próprio destino mudava diante dele. Se as palavras de Harith fossem verdadeiras, então Nínive estava condenada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O velho segurou seu ombro com força surpreendente. Se deseja buscar a verdade, deve ir ao templo. Há mais registros escondidos sob o altar principal. Mas cuidado, Malik. Os sacerdotes não permitirão que um homem como você descubra o que eles passaram séculos tentando enterrar. Malik respirou fundo, sentindo a tensão crescer em seu peito. Ele estava diante de uma escolha impossível: ignorar o que havia descoberto e viver em segurança, ou se arriscar a revelar um segredo que poderia selar seu destino. Do lado de fora, o vento uivava pelas ruas vazias. E então, ao longe, outro grito cortou a noite, profundo e inumano, vindo do coração do templo de Nínive. A inquietação crescia em Nínive como uma tempestade prestes a desabar sobre a cidade. As palavras de Naum, antes ignoradas ou ridicularizadas, começaram a encontrar abrigo nos corações mais temerosos. Alguns cidadãos sussurravam sobre os antigos avisos dos profetas, enquanto outros zombavam, entregando-se ainda mais à corrupção e ao luxo. Mas nem todos estavam indiferentes. No grande palácio real, um homem ouvia atentamente os rumores e não escondia sua fúria. O rei de Nínive. Sentado em seu trono de ébano e ouro, os dedos do monarca tamborilavam impacientes contra o braço esculpido da cadeira. Diante dele, sacerdotes e conselheiros se encolhiam, temendo a ira que se acumulava como trovões prestes a rugir. Quem é esse homem que fala contra a grande Nínive? A voz do rei soou como um trovão na Câmara Real. Ele se chama Naum, Majestade, respondeu um sacerdote com a cabeça inclinada em submissão. Ele clama que nossa cidade será destruída pela ira de seu Deus. E o povo está ouvindo? Os conselheiros hesitaram. Então um dos generais real se adiantou. Alguns ainda riem dele, mas há os que começam a temer. E não está sozinho, meu rei. Há um escriba chamado Malik, que faz perguntas demais, e o velho Harith, que sempre murmurou sobre tempos antigos. Ambos parecem estar ligados a essa ameaça. Os olhos do rei se estreitaram. Então, acabaremos com isso agora. Ordeno que Naum seja capturado imediatamente, e quanto aos outros dois, matem-nos antes do amanhecer. Enquanto os guardas atravessavam a cidade em busca de suas presas, Malik e Harith estavam reunidos na casa do ancião, discutindo em sussurros. Eles vão atrás de nós, disse Malik, sua voz baixa e urgente. O rei não pode permitir que dúvidas cresçam entre seu povo. Harith suspirou, passando a mão trêmula pela barba grisalha. Sempre soube que esse dia chegaria, mas agora não há mais tempo para hesitação. Precisamos sair daqui, antes
que pudessem se mover. Um barulho do lado de fora os fez congelar, o som metálico de lanças se chocando contra armaduras. Passos pesados ecoando sobre a terra batida. Pelos céus, murmurou Malik. Eles já chegaram. Não havia saída pelos fundos. As ruas estavam vigiadas. O único caminho era através da noite, sob os olhos atentos dos homens do rei. Harith olhou para Malik e segurou seu ombro. Ouça-me, rapaz. Há algo maior em jogo aqui. Você tem que sobreviver, tem que encontrar as respostas. Mas para onde podemos ir? O velho ancião respirou fundo e sussurrou. Para o templo. Malik hesitou. Aquele lugar era o coração da corrupção de Nínive, mas também o único lugar onde poderiam encontrar as provas que precisavam. Não havia escolha. De repente, o estrondo da porta sendo arrombada ecoou pela casa. Corram! Eles se lançaram pela passagem lateral, desaparecendo na escuridão dos becos. As vozes dos soldados os perseguiam, lanças tilintando enquanto corriam atrás deles. O coração de Malik martelava em seu peito. Foi então que ele percebeu algo terrível. Eles não estavam apenas fugindo, estavam sendo caçados. A noite parecia envolvê-los como um véu pesado, enquanto Malik e Harith se moviam pelas ruelas estreitas de Nínive. O ar era denso, carregado pelo cheiro da cidade. Uma mistura de fumaça, especiarias e algo podre que se escondia nos becos. Esquecidos. Os passos dos dois homens eram rápidos, mas cuidadosos. Qualquer ruído mais alto poderia atrair a atenção indesejada dos guardas que patrulhavam as ruas à procura de Naum e de qualquer um que ousasse desafiar o rei. Harith mantinha a postura firme, os olhos atentos a cada sombra ao redor. Conhecia a cidade como poucos, e suas mãos calejadas já haviam deslizado por aqueles mesmos muros de pedra em tempos passados, quando a perseguição contra os justos ainda não era tão feroz. Malik, por outro lado, sentia o coração martelar no peito. Não era um guerreiro, nem um profeta. Era um escriba, um homem acostumado a registrar histórias, não a vivê-las. Mas ali estava ele, correndo contra o tempo para descobrir uma verdade. Enterrada havia gerações. O templo surgia à frente deles, imponente mesmo sob o manto da noite. Suas colunas gigantescas se erguiam como sentinelas silenciosas, guardando os segredos que os sacerdotes tanto protegiam. Malik hesitou ao contemplar aquelas portas esculpidas com símbolos antigos. Não era permitido que qualquer um entrasse ali após o pôr do sol, muito menos para vasculhar os registros proibidos. Harith tocou seu ombro levemente. Se há um momento para temer, é esse, sussurrou o ancião. Mas se há um momento para agir, é agora. Respirando fundo, Malik assentiu. Seguiram pela lateral do templo, onde uma pequena passagem se ocultava entre as rochas. Era uma entrada que poucos conheciam, usada antigamente por escribas e servos para transportar pergaminhos sem perturbar as cerimônias sagradas. A escuridão do interior do templo era absoluta, mas Harith parecia saber exatamente onde pisar. Caminharam em silêncio até um corredor estreito, cujas paredes estavam cobertas de inscrições antigas. O cheiro de pergaminhos envelhecidos e velas apagadas tomava o ambiente, misturado ao odor metálico do incenso que ainda pairava no ar. Malik encontrou uma tocha adormecida no suporte de ferro e a acendeu com as brasas ainda vivas de um altar próximo. A fraca luz revelou prateleiras altas, carregadas de pergaminhos e tábuas de argila,
que narravam os feitos dos reis e seus deuses. O que estamos procurando? Malik murmurou, os olhos vasculhando os registros. Harith não respondeu de imediato. Em vez disso, puxou uma das tábuas de pedra e a estudou à luz bruxuleante. Algo que prove que Naum fala a verdade, disse por fim. Algo que mostre que a condenação de Nínive não é um delírio de um profeta, mas uma sentença selada pelos próprios erros do passado. Reviraram os registros por longos minutos, folheando papiros, deslizando os dedos sobre palavras esculpidas com precisão em tábuas de argila. A maioria contava sobre batalhas, alianças, promessas feitas e quebradas. Mas então, em uma prateleira escondida no fundo da sala, Harith encontrou um pergaminho selado com um lacre dourado. Malik sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver o símbolo real gravado na cera. Somente os decretos mais importantes da linhagem do rei eram protegidos daquela forma. O ancião rompeu o selo com cuidado, desenrolando o pergaminho com mãos trêmulas. Os olhos de ambos correram pelas linhas escritas em tinta escura. À medida que liam, o sangue de Malik gelava. O documento falava sobre um crime hediondo, um ato de traição contra um povo inteiro. Revelava que os antepassados do rei haviam derramado sangue inocente para fundar Nínive sobre ossos esquecidos. Este é o motivo da ira de Deus, murmurou Harith, a voz carregada de pesar. O fundamento desta cidade é um túmulo oculto. Antes que pudessem processar completamente a gravidade do que haviam descoberto, um barulho cortou o silêncio. Passos apressados ecoaram pelo corredor de pedra, seguidos por o som metálico de espadas desembainhadas. Alguém os havia encontrado. Malik apagou a tocha num reflexo, mergulhando ambos na escuridão total. Harith segurou seu braço, guiando-o para um canto da sala, enquanto os passos se aproximavam. Vozes sussurravam ordens, e a luz de tochas tremulantes começou a invadir o ambiente. Malik segurou a respiração. O pergaminho ainda estava em suas mãos, suas bordas amassadas pelo nervosismo de seus dedos. Ele sabia que, se fossem capturados, não restaria misericórdia para nenhum deles. E então a porta foi escancarada. A cela onde Naum fora lançado era fria e úmida, com paredes de pedra que pareciam respirar com o peso da história esquecida. O profeta estava acorrentado, mas seu espírito permanecia inabalável. Ele sentia a opressão do lugar, o cheiro da morte impregnado nas paredes, mas seus lábios não cessavam de proclamar a verdade. As sombras dançavam nas tochas fracas que iluminavam os corredores do palácio, e cada palavra sua ecoava como um trovão nos ouvidos dos guardas que vigiavam sua prisão. Nínive cairá, bradava ele. Como folhas levadas pelo vento, suas riquezas se dispersarão. Seus muros serão derrubados, seus rios se voltarão contra vós. O próprio Deus declarou o vosso fim, e nada poderá impedir o que está por vir. Os guardas trocavam olhares inquietos. Eles já haviam presenciado muitos prisioneiros murmurarem em desespero, mas aquele homem falava com uma certeza assustadora. Mesmo acorrentado, ele parecia ser o único ali verdadeiramente livre. No salão real, o rei caminhava de um lado para o outro. O peso de sua coroa parecia dobrar sobre sua cabeça, tornando seus pensamentos pesados como chumbo. Naum era apenas um homem, um profeta errante, e ainda assim suas palavras não saíam da mente do monarca. Ele tentava ignorá-las, mas algo dentro de si ardia, uma inquietação que crescia noite após noite. E então
vieram os pesadelos. Nas profundezas de seu sono, o rei se via diante de uma cidade em chamas. O ar estava repleto de gritos, de um choro desesperado que ecoava como um lamento fúnebre. As ruas de Nínive se despedaçavam sob um tremor violento e as águas do rio Tigre se erguiam como muralhas vivas, engolindo tudo em seu caminho. O céu era negro, rasgado por raios vermelhos como sangue. No meio da destruição ele viu uma sombra surgir. Um homem de vestes simples, mas cujo olhar queimava como fogo. A cidade foi julgada, disse a figura, e a sentença foi selada. O rei acordou suando, o coração martelando contra o peito. Por dias, ele tentou afastar as imagens, recusando-se a aceitar que fossem mais do que devaneios de uma mente cansada. Mas os pesadelos voltavam todas as noites, cada vez mais vívidos, cada vez mais reais. Em desespero, convocou seus sacerdotes. Eles chegaram apressados, suas túnicas pesadas arrastando-se pelo chão de mármore do palácio. O mais velho entre eles se adiantou, curvando-se diante do trono. Majestade, sua angústia nos preocupa. O que deseja de nós? O rei passou as mãos trêmulas pelo rosto antes de encará-los. Meus sonhos, eles não cessam, admitiu, a voz carregada de cansaço. Quero que interpretem seus significados. Os sacerdotes trocaram olhares discretos. O rei não era um homem que costumava demonstrar fraqueza. Se ele estava inquieto ao ponto de pedir ajuda, então a raiz de seu tormento devia ser profunda. O sacerdote mais velho inclinou a cabeça e respondeu com cautela. Precisamos saber, majestade. Em seus sonhos, há algum sinal dos deuses? Alguma visão que possamos decifrar? O rei hesitou por um instante antes de falar. Há um homem, murmurou. Um homem que fala em nome de um Deus que não é nosso. Ele anuncia a destruição de Nínive, e então eu vejo a cidade cair. Vejo fogo e águas devorando tudo. Vejo a ruína. O salão mergulhou em silêncio. Nenhum dos sacerdotes ousou falar de imediato. Eles conheciam bem as lendas, os registros antigos que estavam ocultos nos recessos do templo. O rei jamais deveria saber da verdade que jazia enterrada nos alicerces de sua própria cidade. Finalmente, um dos sacerdotes mais jovens limpou a garganta e se inclinou. Majestade, os sonhos são apenas ecos da mente, disse ele forçando um tom tranquilizador. Não há motivo para inquietação. Nínive é forte, sua glória é eterna. Mas as palavras não convenceram o rei. Algo dentro dele lhe dizia que não eram apenas sonhos. Naquela noite, ao invés de descansar, ele ordenou que um grupo seleto de homens vigiasse Naum em sua cela. Ele queria saber cada palavra que saísse da boca do profeta. Mal sabia ele que, em outra parte da cidade, Malik e Harith estavam prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. E então, a verdade escondida por gerações começaria a vir à luz. Os becos de Nínive eram labirintos de sombras e sussurros, onde segredos antigos dormiam sob o peso das pedras gastas pelo tempo. Malik e Harith avançavam com cautela, os olhos varrendo cada esquina, atentos a qualquer movimento suspeito. Desde a fuga do templo, sabiam que estavam sendo caçados. O rei não permitiria que aqueles registros viessem à luz. Guiados por um nome encontrado entre os documentos antigos, chegaram a um bairro esquecido da cidade, onde as construções eram precárias, e o silêncio parecia mais denso do que o ar. Harith olhou ao redor inseguro. "Tem certeza de que é aqui?" sussurrou ele.
Malik assentiu, batendo suavemente na porta de uma casa de madeira e pedra. Demorou alguns instantes, mas uma voz cansada se fez ouvir do outro lado. Quem é? Buscamos respostas, respondeu Malik, tentando conter sua ansiedade. Respostas sobre o que aconteceu há muito tempo. A porta rangeu ao ser entreaberta, revelando uma mulher de idade avançada, seu rosto marcado por rugas que contavam histórias de dor e resistência. Seus olhos, no entanto, ainda guardavam o brilho de quem sabia mais do que demonstrava. Entrem, disse ela, observando-os com atenção antes de fechar a porta atrás deles. O interior da casa era modesto, com poucos móveis e uma lareira apagada. Harith olhava ao redor, inquieto enquanto Malik tomava coragem para falar. Encontramos registros no templo, começou ele. Documentos antigos que falam sobre um crime cometido pelos ancestrais do rei. Queremos saber a verdade. A mulher respirou fundo e se sentou, os dedos entrelaçados sobre o colo. Vocês são tolos por virem até aqui com essas perguntas, murmurou. Mas talvez seja a hora da verdade ser dita. Ela se inclinou para a frente, a voz agora um fio de lamento. Há muitos anos, quando Nínive ainda não era tão poderosa, havia uma linhagem real diferente daquela que governa hoje. O antigo rei governava com justiça, mas seus rivais o temiam. Ele foi traído por seus próprios homens e sua família foi massacrada. Apenas uma criança sobreviveu, escondida entre os servos. Harith sentiu um arrepio subir por sua espinha. Essa criança era você. A mulher assentiu lentamente. Cresci em silêncio, ouvindo os sussurros dos mais velhos. Sabia que meu sangue era amaldiçoado pelo novo rei. Meu nome foi apagado, minha história enterrada. Mas eu nunca esqueci. Malik sentia seu coração martelar no peito. Tudo fazia sentido agora. O rei atual governava sobre um trono de sangue, usurpando um direito que não era seu. A linhagem legítima da cidade havia sido apagada, e as atrocidades cometidas para garantir esse domínio estavam enterradas junto aos documentos que quase custaram suas vidas. Harith passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da revelação. Se essa história for contada, se o povo souber, o reinado cairá, completou a mulher. Malik se levantou respirando fundo. Agora que a verdade estava diante deles, precisavam decidir o que fazer. Se levassem essa revelação adiante, Nínive entraria em colapso e suas vidas estariam em risco. Mas se ficassem calados, perpetuariam a mentira que sustentava um reinado de trevas. Foi então que ouviram um barulho lá fora. Passos pesados, vozes abafadas. Alguém os havia seguido. A decisão precisava ser tomada agora. Ou talvez nunca mais tivessem essa chance. O silêncio dentro da casa foi rompido pelo som de botas esmagando o cascalho do lado de fora. Malik sentiu um arrepio subir pela espinha e Harith, com o rosto tenso, pousou a mão sobre o cabo da adaga presa ao cinto. A mulher, que até então lhes fornecera abrigo, fechou os olhos, sua expressão tomada pela resignação. Eles nos encontraram, murmurou ela, sua voz trêmula. Malik caminhou com cautela até a janela e espiou por uma fresta na madeira rachada. No beco estreito que levava à casa, sombras armadas se moviam silenciosamente, cercando a construção como lobos caçando sua presa. Seus corações martelavam dentro do peito. Não havia para onde correr. Harith apertou o ombro de Malik com força.
Precisamos decidir agora. Ou fugimos e tentamos revelar a verdade, ou caímos aqui, enterrando tudo junto conosco. Malik engoliu em seco. As palavras de Harith eram duras, mas verdadeiras. Eles tinham nas mãos algo que poderia abalar os alicerces do reino, e o rei sabia disso. O silêncio foi interrompido pelo estrondo da porta se partindo. A madeira estilhaçou-se em todas as direções quando os soldados invadiram o aposento, espadas desembainhadas e olhos frios. A mulher se encolheu contra a parede, seu rosto pálido de medo. Pelo decreto do rei, vocês estão presos por traição, bradou um dos guardas, sua voz ecoando como um trovão. Malik tentou reagir, mas mãos fortes o agarraram, derrubando-o ao chão. Harith, mais experiente, lutou com fúria, derrubando 2 soldados antes de ser atingido na nuca por um golpe. Violento, ele caiu imóvel. Malik cuspiu sangue enquanto era contido, seu rosto pressionado contra as tábuas ásperas do chão. Os soldados o ergueram à força, arrastando-o para fora. Sua mente girava em desespero. Eles falharam. Tudo terminaria ali, antes que pudessem revelar a verdade. Foi então que Malik viu uma figura parada entre os soldados. O choque percorreu seu corpo como uma lâmina gelada. Você, sussurrou, sua voz quase sem força. O homem diante dele era alguém que ele jamais esperava ver ali, ao lado de seus inimigos. Um amigo, um aliado. O coração de Malik se apertou ao perceber o significado daquela traição. O traidor se aproximou, o olhar indecifrável, mas Malik notou um lampejo de hesitação. Me perdoe, Malik, mas a verdade precisa morrer junto. Com você, Malik tentou reagir, mas as amarras o impediam. O traidor sacou a lâmina e a encostou contra sua garganta. O frio do aço contra sua pele foi a última coisa que sentiu antes de a escuridão tomar conta. A dor foi a primeira coisa que Malik sentiu ao recobrar a consciência. Uma dor surda e pulsante em sua cabeça, como se ela estivesse prestes a explodir. O cheiro de ferrugem e umidade enchia suas narinas, misturado ao fedor de suor e sangue. Zeco! Ele piscou, tentando entender onde estava, mas tudo ao seu redor era escuridão e pedra fria. Tentou se mover, mas seus braços estavam presos. Correntes de ferro mordiam seus pulsos, e ele sentiu o calor do sangue escorrendo pela pele ferida. A lembrança veio como um golpe. A fuga, o ataque, o traidor. Harith. Seu coração disparou. Precisava encontrá-lo. Com dificuldade, arrastou-se pelo chão áspero da cela, os músculos gritando em protesto. Seu corpo inteiro doía, como se tivesse sido espancado sem piedade antes de ser jogado ali. Então, o viu. Harith estava deitado no canto da cela, a túnica suja de poeira e sangue. Sua posição não era natural. Seus braços estavam jogados e para os lados, a cabeça tombada. Malik rastejou até ele, ignorando as dores e os ferimentos. Harith! Chamou, a voz rouca, quase inaudível. Não houve resposta. Apenas o silêncio opressor da prisão. Ele tocou o ombro do ancião, sentindo a pele fria sob seus dedos. Seu peito estava imóvel. Nenhuma respiração. Nenhum movimento. Harith estava morto. O peso da verdade caiu sobre Malik como um golpe no estômago. Harith, o último justo de Nínive, o único homem que ainda carregava a verdadeira fé naquela cidade corrompida, agora estava morto, e ele estava sozinho.
Um gosto amargo subiu por sua garganta. Fechou os olhos por um instante, lutando contra o desespero. Então, passos ecoaram pelo corredor de pedra. A porta de ferro rangeu ao se abrir, e a luz das tochas iluminou a cela, fazendo Malik semicerrar os olhos. 2 guardas entraram, armados, suas expressões impassíveis. E atrás deles, envolto em vestes ricamente adornadas, estava o rei de Nínive. O monarca olhou para Malik de cima, como se avaliasse um animal prestes a ser abatido. Você e aquele velho trouxeram o caos para minha cidade, disse a voz grave e fria. Mas agora só resta você. Malik sentiu a fúria queimando dentro de si, mas se forçou a manter a calma. O caos não foi trazido por nós, respondeu com esforço. Ele já estava aqui. O rei franziu a testa, seus olhos escuros brilhando com um misto de curiosidade e irritação. Diga-me, o que você e Naum sabem? O silêncio pesou no ar. Malik sabia que qualquer palavra errada poderia selar seu destino ainda mais rápido. Ele apertou os punhos, sentindo o metal das correntes cortar ainda mais sua pele. Antes que o rei pudesse insistir, um estrondo ecoou. Ao longe, o chão vibrou sob eles, como se algo estivesse despertando nas profundezas da terra. Os guardas se entreolharam, inquietos. O rei se manteve firme, mas Malik percebeu a tensão em seus ombros. Outro trovão soou, mas desta vez não veio dos céus, veio do solo. O que está acontecendo? Um dos guardas murmurou, a voz trêmula. Malik ergueu o olhar para o rei. Apesar da dor e do cansaço, um frio percorria sua espinha. Ele sabia o que aquilo significava. São os sinais, murmurou. O julgamento de Nínive começou. O rei abriu a boca para responder, mas outro estrondo fez as paredes tremerem. Desta vez, nada poderia deter o que estava por vir. O ar de Nínive tornou-se pesado, impregnado por um cheiro pútrido que se espalhava pelas ruas e becos. Os primeiros sinais da praga surgiram ao amanhecer. Homens saudáveis despertaram cobertos de feridas negras, suas peles ardendo como se queimassem por dentro. Crianças choravam de dor, suas mães arrancavam os cabelos em desespero e os sacerdotes, antes confiantes, agora tremiam diante da calamidade que se abatia sobre a cidade. O mercado, antes vibrante e caótico, estava quase deserto. Os poucos mercadores que se arriscavam a sair protegiam-se com panos sobre o rosto, mas os olhares inquietos denunciavam que não havia segurança em lugar algum. Os corpos dos primeiros mortos começaram a se acumular, e os mais pobres, sem opção, jogavam-nos no rio, na esperança de afastar a maldição. Mas as águas, antes cristalinas, tornaram-se turvas e viscosas. Peixes boiavam mortos à superfície e o odor da morte pairava sobre as margens. No palácio, o rei marchava furioso pelos corredores, os punhos cerrados, a túnica empapada de suor. O medo era um inimigo silencioso, corroendo suas certezas. O estrondo no subsolo da cidade, o tremor das muralhas e agora essa praga impiedosa. Seriam castigos divinos? Ele recusava-se a acreditar. Não poderia ser. Os deuses de Nínive sempre exigiram sacrifícios, e o povo sempre os deu. Se algo estava errado, então faltavam ofertas. Reunindo seus sacerdotes, ordenou que o altar do templo fosse banhado em sangue. Bois foram degolados aos pés das estátuas. O cheiro do incenso misturando-se ao do sangue quente que escorria pelas escadarias sagradas.
Oferecemos o que temos de mais puro, bradou um dos sacerdotes, erguendo as mãos aos céus. Aceitai nosso tributo, ó grandes deuses, e afastai vossa ira de Nínive. Mas nada aconteceu, a praga avançava implacável. E então vieram os trovões. O céu, antes limpo, escureceu como se a noite tivesse descido antes da hora. Nuvens negras rodopiaram sobre a cidade, cobrindo o sol e transformando o dia em trevas. O vento uivava como um exército invisível, derrubando barracas e arrancando telhas das casas. Os sacerdotes, que antes se erguiam orgulhosos no topo das escadarias, agora estavam prostrados no chão, murmurando preces desesperadas. O rei, nu, entanto, não podia se curvar. Ele apertou os dentes, virou-se para seus generais e proclamou: se os deuses exigem mais, nós daremos mais. E então veio a ordem. Os prisioneiros foram retirados das masmorras. Homens, mulheres, crianças. Aqueles acusados de roubo, os condenados por traição, até mesmo aqueles que apenas desagradaram os poderosos. Entre eles estava Malik, empurrado brutalmente para fora da prisão. Ele foi arrastado até o templo, onde uma multidão se reunia, olhos arregalados de horror. O altar de sacrifício estava pronto e os sacerdotes já afiavam as lâminas rituais. O rei ergueu a mão, silenciando a multidão. Hoje, damos aos deuses o que há de mais precioso. Hoje, erradicamos o mal que corrompe nossa cidade. Seus olhos fixaram-se em Malik, e um sorriso sombrio surgiu em seus lábios. E começamos com este. O silêncio caiu sobre o templo. Malik sentiu a pressão das correntes em seus pulsos, a aspereza da pedra sob seus joelhos. Mas quando ergueu a cabeça, seu olhar não era de medo, era de certeza, porque ele sabia o que o rei não queria admitir. A ira dos céus não podia ser apaziguada com sangue, e o fim de Nínive já estava escrito. O altar frio pressionava os joelhos de Malik, enquanto seus pulsos ardiam sob o aperto cruel das correntes. O som dos cânticos sacerdotais ressoava pelo templo, cada verso se erguendo como um feitiço para sufocar qualquer esperança de salvação. O rei observava de cima, os olhos faiscando como brasas. Mas Malik não se curvou. Um dos sacerdotes aproximou-se, segurando um punhal de lâmina curva. O metal reluzia sob a luz das tochas, pronto para abrir a carne e derramar o sangue que, segundo eles, apaziguaria os deuses. Mas antes que a lâmina descesse, o rei ergueu uma mão, interrompendo o rito. Ele ainda tem algo a dizer. O silêncio caiu sobre o templo. Malik ergueu a cabeça, a respiração ofegante. Diga-me, prisioneiro. A voz do rei ressoou, firme, mas tingida com algo mais profundo. Você e seu amigo estavam cavando nos cantos mais sombrios de minha cidade. Procuravam respostas para perguntas que não deveriam ter sido feitas. Agora, diante da morte, o que tem a me contar? A multidão ao redor continha a respiração. O cheiro de sangue e incenso pairava no ar. Malik passou a língua pelos lábios secos e encarou o rei sem piscar. Encontramos o que temia. Sua voz saiu firme, mas baixa, forçando todos a ouvirem atentamente. Os crimes de seus antepassados não estão esquecidos. Eles jazem sob esta cidade, enterrados junto com os gritos daqueles que um dia foram massacrados. O rei permaneceu imóvel. Nenhuma palavra, nenhum sinal de surpresa ou indignação. Apenas um silêncio tenso, quase sufocante,
Você fala em sacrifícios para apaziguar os deuses, mas esquece que sua linhagem é amaldiçoada, desde que seu próprio sangue foi derramado por traição. Nínive está condenada não por nós, mas pelo que vocês fizeram. Os sacerdotes se entreolharam inquietos. Murmúrios se espalharam entre a multidão. O rei então se aproximou, descendo os degraus do altar com passos lentos, como um predador. À espreita, mentiras. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de fúria contida. Malik o encarou e pela primeira vez viu algo diferente nos olhos do soberano. Não era apenas raiva, era medo. Você sabe que é verdade, Malik continuou. Seus sonhos estão assombrados, porque as almas daqueles que foram silenciados clamam por justiça. A praga, os sinais, os céus que se voltam contra você, tudo isso não é um castigo dos deuses. É a voz da verdade, rompendo a terra onde vocês tentaram enterrá-la. O rei apertou os punhos. Cale-se, mas Malik não parou. Você pode matar quantos quiser, pode sacrificar inocentes e tentar afogar o passado em sangue, mas a verdade sempre encontra um caminho. Os sacerdotes trocaram, olhares incertos. A multidão se agitou, o medo se tornando palpável. O rei percebeu o risco e se virou para o povo, sua expressão voltando à máscara de autoridade. Este homem é um mentiroso. Sua voz ecoou como um trovão. Um traidor que quer semear o caos entre nós. Mas o tremor em suas mãos traía o terror que o consumia por dentro. Malik não precisou dizer mais nada. O rei já estava condenado pela própria consciência. O vento cortante rugia entre as muralhas de Nínive, arrastando consigo poeira, brasas e lamentos. O céu, antes azul e imponente, agora era uma cortina de trevas e fumaça, carregada de raios que iluminavam a cidade condenada. O trovão ribombava, como se os céus estivessem vivos, enfurecidos. Elias, preso no templo, sentia as pedras vibrarem sob seus pés. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do destino sobre seus ombros. Os sacerdotes, até então imponentes em seus mantos, dourados, rastejavam diante dos altares, murmurando orações desesperadas. O templo, antes um símbolo de poder e glória, agora não passava de um sepulcro à espera de ser selado pela ira divina. Do lado de fora, a cidade se contorcia em caos. Incêndios consumiam os palácios, as casas desabavam sob o peso de um destino inevitável. As praças ecoavam os gritos dos aflitos, que corriam de um lado para o outro, carregando seus filhos, seus pertences, sua esperança reduzida a cinzas. No alto do palácio, o rei Joaquim observava tudo, o rosto pálido, os olhos arregalados. Suas mãos tremiam sobre o parapeito, incapazes de agarrar algo que não fosse o terror. Seus conselheiros, aqueles que antes o bajulavam e o chamavam de escolhido dos deuses, estavam de joelhos, implorando clemência. Isso é um castigo, um deles murmurou. Não, isso é só uma tempestade, uma crise que passará. Joaquim rugiu, mas sua voz estava embargada. No fundo, ele sabia. O julgamento havia chegado. A voz de Jonas ressoava dentro de sua mente como um eco da própria destruição. A cidade sangrará, pois seu veneno consumiu a terra. Seu ouro será saqueado, seu povo sofrerá, e o poder dos reis será como palha ao vento. As muralhas, tidas como invencíveis, estremeceram. Pequenas rachaduras começaram a se expandir, como se a própria fundação da cidade estivesse cedendo sob o peso de seus pecados. O chão tremeu violentamente.
Elias ouviu o estrondo distante de torres desmoronando. Dentro do templo, os guardas tentaram fugir, derrubando tudo pelo caminho. Suas espadas caíram ao chão, inúteis diante do colapso iminente. Elias, ainda acorrentado, puxou as correntes, sentindo a pele dos pulsos rasgar. Seu coração batia acelerado. As colunas rangiam, como se gritassem em dor. Do lado de fora, o povo começava a se voltar contra o palácio. O ódio antes silenciado pela opressão agora ardia como fogo. O rei nos traiu. Ele trouxe essa desgraça sobre nós. Bradou um homem, sua voz se espalhando entre os amotinados. O sangue dos inocentes clama por vingança, gritou o outro. O tumulto cresceu. As portas do palácio foram cercadas por cidadãos em fúria, esmagando-se uns contra os outros. Alguns traziam tochas, outros empunhavam ferramentas de trabalho, lanças improvisadas, qualquer coisa que pudesse servir para derrubar os portões reais. Dentro da fortaleza, Joaquim cambaleava, incapaz de acreditar no que via. Ele virou-se para seus conselheiros, esperando respostas, mas os rostos deles estavam sombrios, vazios. Um trovão ensurdecedor cortou os céus, seguido de um raio que caiu sobre uma das torres, reduzindo-a a escombros em uma explosão de faíscas e poeira. A cada instante, Elias sentia o colapso se aproximar. Ele puxou as correntes com toda a força que lhe restava, até que os elos cederam. O ferro caiu pesadamente no chão, libertando-o. Suas pernas estavam fracas, mas ele se ergueu, cambaleando até a porta. O templo estava ruindo sobre sua cabeça, mas ele não olhou para trás. Ele sabia que o destino de Nínive já estava selado. O julgamento de Deus estava completo. O trovão ressoava como tambores de guerra nos céus escuros. O cheiro de fumaça e sangue impregnava as ruas. As muralhas outrora impenetráveis agora estavam rachadas, abertas como feridas expostas. O exército inimigo avançava, seus estandartes balançando sob o vento carregado de cinzas. Elias tropeçava entre os destroços, os pulmões ardendo com o ar impregnado de fuligem. Atrás de si, os gritos de agonia dos cidadãos de Nínive ecoavam, misturados ao clangor das espadas e ao estalar das chamas devorando os edifícios. Ele sentia o peso do destino sobre seus ombros. Sabia que aquele era o fim. O palácio, que antes simbolizava poder e domínio, agora era apenas um mausoléu prestes a ser consumido pela tempestade do juízo. Lá dentro, Joaquim ofegava, os olhos arregalados em terror. Ele olhou ao redor do salão real, vendo os rostos daqueles que antes o bajulavam. Agora, todos estavam imóveis, esperando um milagre que não viria. Onde estão meus guardas? Onde está minha escolta? Vociferou, mas sua voz não carregava mais autoridade, apenas desespero. Um dos conselheiros, um homem magro e de rosto enrugado, abaixou a cabeça. Eles fugiram, meu senhor. O rei sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ah, covardes! Eu sou o rei de Nínive. Eu ordeno que protejam seu soberano. Mas ninguém se moveu. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito do lado de fora. As portas do palácio estremeceram quando os primeiros invasores derrubaram os portões externos. O estrondo reverberou por todo o salão. Joaquim recuou, os olhos vidrados na entrada. Não! Não pode ser. Ele se virou e correu para os fundos do palácio, os pés tropeçando nos tapetes luxuosos que agora estavam manchados de poeira e cinzas. Ele precisava fugir, precisava encontrar um caminho seguro. No templo, Naum observava tudo do alto da escadaria.
Seu olhar era sereno, mas firme. Ele havia profetizado esse momento. Agora, via sua profecia se cumprir. O fogo lambia os pilares dourados da cidade. As estátuas dos deuses de Nínive rachavam, desmoronavam, suas faces reduzidas a pó. O céu se iluminava com a luz das labaredas e dos relâmpagos. Era um espetáculo de destruição divina. Naum fechou os olhos por um instante e então murmurou: "A verdade sempre virá à luz." Então, sem que ninguém percebesse, ele desapareceu nas sombras, deixando para trás uma cidade que nunca mais se reergueria. Joaquim alcançou uma passagem secreta atrás do trono e se esgueirou por um corredor estreito. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a fuligem. Ele tropeçou, mas se levantou, arfando. Se pudesse alcançar os túneis subterrâneos, talvez tivesse uma chance. Mas quando empurrou a porta que o levaria à liberdade, encontrou um grupo de homens à sua espera. Ele congelou. Os olhos deles estavam frios, vazios de qualquer lealdade. Entre eles estava seu próprio tesoureiro, um homem que ele julgava ser um servo fiel. "Para onde pensa que vai, meu senhor?" A voz carregava um tom de ironia cruel. Nós precisamos fugir", Joaquim balbuciou. "Ainda podemos reconstruir. Eu ainda sou o rei", o tesoureiro riu. "Rei!" Nínive caiu, Joaquim. Seu reinado terminou. Do lado de fora, a cidade se despedaçava. O exército invasor avançava pelos últimos corredores do palácio, eliminando qualquer resistência. O rei olhou ao redor, sentindo-se encurralado. "Eu posso recompensá-los. Eu tenho ouro, terras, riquezas." O tesoureiro deu um passo à frente, sacando uma adaga. "Seu ouro nada vale agora. Você traiu sua própria cidade. Agora, ela o trai." Antes que Joaquim pudesse reagir, sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. Ele engasgou, o sangue brotando entre seus lábios. Seus joelhos cederam. Enquanto caía, ouviu os sinos do templo tocarem pela última vez, anunciando o fim da cidade que um dia governara. As muralhas de Nínive ruíram. O julgamento estava completo. O trovão ressoava como tambores de guerra nos céus escuros. O cheiro de fumaça e sangue impregnava as ruas. As muralhas outrora impenetráveis agora estavam rachadas, abertas como feridas expostas. O exército inimigo avançava, seus estandartes balançando sob o vento carregado de cinzas. O rugido das chamas que consumiam os palácios e templos se misturava aos gritos dos que tentavam fugir. Não havia salvação. Nínive, a grande cidade, estava caída. Elias tropeçava entre os destroços, os pulmões ardendo com o ar impregnado de fuligem. Atrás de si, os gritos de agonia dos cidadãos ecoavam, misturados ao clangor das espadas e ao estalar das chamas devorando os edifícios. Cada passo era um esforço para sobreviver ao caos. Ele vira cidades caírem antes, mas nunca assim. Nunca de forma tão brutal, tão definitiva. O destino daquela terra estava selado. Sabia que não havia para onde fugir, mas ainda se agarrava à esperança, como se pudesse encontrar uma saída onde não existia nenhuma. O palácio, outrora símbolo de glória e domínio, agora era uma fortaleza agonizante. Lá dentro Joaquim ofegava, os olhos arregalados de terror. O suor escorria por sua testa enquanto olhava ao redor do salão real, buscando aliados, buscando apoio. Mas ninguém estava ali para salvá-lo. Os nobres e conselheiros que um dia o bajularam agora estavam imóveis, paralisados pelo pavor, aguardando um milagre que não viria.
Onde estão meus guardas? Onde está minha escolta? Vociferou, mas sua voz não carregava mais autoridade, apenas desespero. Um dos conselheiros, um homem magro e de rosto enrugado, abaixou a cabeça. Eles fugiram, meu senhor. O rei sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não podia ser. Ele ainda era o governante de Nínive. Como ousavam abandoná-lo? Apertou as mãos em punhos, tentando conter a raiva e o medo que se avolumavam em seu peito. Covardes! Eu sou o rei de Nínive. Eu ordeno que protejam seu soberano. Mas ninguém se moveu. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito do lado de fora. As portas do palácio estremeceram quando os primeiros invasores derrubaram os portões externos. O estrondo reverberou por todo o salão. Joaquim recuou, os olhos vidrados na entrada. Sabia o que viria. O fim estava próximo. Ele se virou e correu para os fundos do palácio, os pés tropeçando nos tapetes luxuosos que agora estavam manchados de poeira e cinzas. Cada passo era um desespero crescente. Se pudesse alcançar os túneis subterrâneos, talvez tivesse uma chance. Talvez pudesse escapar, reunir forças, vingar-se. No templo, Naum observava tudo do alto da escadaria. Seu olhar era sereno, mas firme. Ele havia profetizado esse momento. Agora, via sua profecia se cumprir. Os pilares dourados do templo estavam sendo devorados pelo fogo. As estátuas dos deuses de Nínive rachavam, desmoronavam, suas faces reduzidas a pó. O céu se iluminava com a luz das labaredas e dos relâmpagos. Era um espetáculo de destruição divina. Ele fechou os olhos por um instante e murmurou algo inaudível. Então, desapareceu nas sombras, deixando para trás uma cidade que nunca mais se reergueria. Joaquim alcançou uma passagem secreta atrás do trono e se esgueirou por um corredor estreito. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a fuligem. Ele tropeçou, mas se levantou, arfando. Se conseguisse sair, se pudesse atravessar os túneis, ainda haveria uma chance. Mas quando empurrou a porta que o levaria à liberdade, encontrou um grupo de homens à sua espera. Ele congelou. Os olhos deles estavam frios, vazios de qualquer lealdade. Entre eles estava seu próprio tesoureiro, um homem que ele julgava ser um servo fiel. "Para onde pensa que vai, meu senhor?" A voz carregava um tom de ironia cruel. Nós precisamos fugir, Joaquim balbuciou. Ainda podemos reconstruir. Eu ainda sou o rei. O tesoureiro riu. Rei! Nínive caiu, Joaquim. Seu reinado terminou. O rei olhou ao redor, sentindo-se encurralado. Tentou argumentar, tentava se agarrar a qualquer migalha de esperança. Eu posso recompensá-los. Eu tenho ouro, terras, riquezas. O tesoureiro deu um passo à frente, sacando uma adaga. Seu ouro nada vale agora. Você traiu sua própria cidade. Agora ela o trai. Antes que Joaquim pudesse reagir, sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. Ele engasgou, o sangue brotando entre seus lábios. Seus joelhos cederam. Ele olhou para as próprias mãos, agora manchadas de vermelho. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Enquanto caía, ouviu os sinos do templo tocarem pela última vez, anunciando o fim da cidade que um dia governara. O som era fraco, abafado pelo rugido das chamas e pelos gritos distantes. As muralhas de Nínive ruíram.
O julgamento estava completo, não haveria ressurreição, não haveria reconstrução, apenas ruínas e poeira levadas pelo vento, como se a cidade nunca tivesse existido. Elias, ainda correndo entre os escombros, parou por um momento e olhou para trás. Viu as torres desmoronando, os últimos gritos da cidade se extinguindo no ar. Sabia que não haveria outro amanhecer para Nínive. Naum observava de longe, suas vestes sujas de fuligem e pó. Ele não sorriu, não celebrou. Apenas virou-se e seguiu seu caminho. A cidade havia encontrado seu destino, e então a poeira baixou. O fogo consumiu os últimos vestígios, e a grande Nínive, a cidade que desafiara os céus, tornou-se nada além de cinzas. A história de Nínive não é apenas um relato de destruição, mas um aviso atemporal sobre o destino daqueles que ignoram a justiça e a retidão. A profecia de Naum cumpriu-se não porque a cidade era grandiosa demais, mas porque se tornara corrupta demais. O orgulho e a arrogância cegaram seus líderes, a injustiça e a crueldade tornaram-se seu alicerce. E quando chegou o tempo do juízo, não havia mais espaço para misericórdia. A mensagem de Naum vai além das muralhas em ruínas de Nínive. Ela ressoa em nossas próprias vidas, em nossas escolhas diárias, em como tratamos os outros e em como lidamos com o poder e a responsabilidade. A história nos ensina que nenhuma força humana, por maior que pareça, pode escapar da verdade. A justiça pode parecer tardia, mas ela sempre se cumpre. Quantas vezes nos comportamos como Nínive, acreditando que nossas ações não terão consequências? Quantas vezes ignoramos os avisos, persistimos no erro e buscamos segurança em coisas passageiras? A queda da cidade não foi apenas um evento histórico. Foi uma lição sobre a transitoriedade da glória humana e a inevitabilidade do juízo divino. Ao refletirmos sobre essa história, devemos nos perguntar: estamos edificando nossas vidas sobre o orgulho e a soberba, como Nínive, ou buscamos a verdade e a justiça, como Naum profetizou? A arrogância sempre leva à ruína, mas a humildade e o arrependimento oferecem um caminho de esperança. Que possamos aprender com Nínive antes que seja tarde, pois o tempo passa, os impérios caem, mas a verdade e a justiça de Deus permanecem eternas. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.